Graça e paz, queridos. Eu queria nessa palavra transmitir uma mensagem para você para destravar a tua mente. Exatamente isso. Destravar, tirar toda a corrente que tem amarrado os teus pensamentos, que tem amarrado a tua mente. O tema hoje da nossa mensagem é: evite comparações e evite competições. Toda comparação e toda competição, ela gera frustração e infelicidade. Eu vou repetir. Toda competição e toda comparação, ela gera frustração e infelicidade. Toda vez que a gente começa a se comparar com alguém, nós queremos assumir a identidade daquela pessoa. Todas as vezes que nós queremos competir com alguém, nós queremos nos sobressair perante aquela pessoa. E no reino de Deus não deve ser assim. Nós devemos evitar a comparação e a competição, porque isso vai nos tornar eternos insatisfeitos, eternos frustrados e eternos infelizes. Você já parou para ver aquelas pessoas que procuram sempre estar se comparando com as outras ou até imitando, buscando outras identidades que não é a original dela? Ela vai ser uma eterna frustrada, por quê? Porque ela não está vivendo a essência que Deus preparou para ela. Ela não está vivendo o seu plano de forma genuína. Entenda uma coisa, Deus, ele tem preparado para cada um plano original, individual e autêntico. Ou seja, eu tenho o meu plano original, individual e autêntico. Deus tem um plano preparado para mim, assim como ele também tem um plano preparado para ti. Mas eu não posso querer comparar o meu plano com o teu plano, porque senão eu vou estar assumindo uma identidade que não é a que Deus preparou para mim. E como nós temos visto isso nos dias de hoje? Pessoas que estão se comparando, pessoas que estão competindo umas com as outras. E não é isso que Deus quer. Não é isso que é a base do reino. A base do reino não é competição. A base do reino de Deus não é comparação. Mas é cada um viver o seu plano e o seu propósito conforme aquilo que Deus designou. Aí sim, seremos felizes e acharemos o nosso propósito de vida. Se eu quiser viver o plano de uma pessoa que está perto de mim ou de alguma pessoa até mesmo que eu admiro, eu não vou ser feliz porque eu não vou estar vivendo o propósito que Deus preparou para a minha vida. Eu vou estar tentando viver o propósito daquela pessoa. Por isso nós devemos evitar comparações, evitar competições e também evitar imitações. Nós precisamos buscar em Deus, através do Espírito Santo, o plano que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós devemos pedir para que Deus nos mostre aquilo que Ele tem preparado para a nossa jornada, aquilo que Ele tem preparado como nosso propósito e aquilo que Ele tem preparado como nosso chamado. Podemos ter inspirações? Claro que podemos ter mentores, podemos ter pessoas que nos aconselham, mas o plano, ele é individual. Deus tem um plano especial, um plano maravilhoso para cada um, e cada um deve viver esse plano, sem querer competir, sem querer imitar e sem querer comparar o seu plano com os demais. O mundo hoje em dia ele tem criado rótulo nas pessoas. O mundo tem rotulado as pessoas, tem selecionado as pessoas de acordo com o seu tamanho, com a sua estatura, com a sua classe financeira, com a sua classe social. O mundo tem rotulado, porém, todos são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E a identidade que nós devemos levar em consideração é essa. Não a que o mundo quer colocar em nós, mas sim a identidade de filhos de Deus. Eu tenho um plano, você tem um plano, mas existe uma coisa em comum no nosso plano, que é nós sermos chamados filhos de Deus. Essa é a identidade que nós devemos nos apropriar, e não a que o mundo tem colocado, porque o mundo hoje em dia vive de status. As pessoas que estão no mundo querem se aparecer, querem mostrar tudo aquilo que tem de bens, de riquezas, ou até mesmo querem mostrar aquilo que nem tem.
Às vezes as pessoas querem sustentar uma imagem daquilo que elas não são. Querem, de repente, comprar um carro que não podem pagar, comprar uma casa que não podem pagar, simplesmente para sustentar uma imagem. E isso está errado. Nós devemos viver a essência de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso rótulo, imagem e semelhança de Deus. E não aquilo que o mundo tem falado, ou até mesmo não aquilo que você tem tentado mostrar para o mundo. Não queira assumir uma identidade que não é a sua. Não queira aparentar tudo aquilo que você tem simplesmente por vaidade ou para querer, por exibicionismo, por querer mostrar tudo que você tem de riquezas. E pior ainda, não queira mostrar aquilo que você não tem. Não queira mostrar aquilo que você não tem, porque sustentar uma imagem não é fácil. Sustentar uma imagem custa caro. E uma hora que o recurso acaba, acontecem duas coisas. Você fica sem nada de recursos, porque os recursos foram esgotados para sustentar essa imagem. E também você pode ficar desmoralizado, porque então vão ver que você apenas sustentava uma imagem que não era. Viva a essência daquilo que Deus tem preparado para ti. Viva o plano que Deus tem preparado para você. E eu garanto para você que você vai ser feliz, que você vai ser próspero e que Deus vai te abençoar muito. Por falar em prosperidade, muitas pessoas perguntam como ser próspero, como adquirir prosperidade, como atingir prosperidade, mas o que elas não sabem é que elas já são prósperas. Elas só não descobriram ainda. Lá em Gênesis diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que a palavra também diz que Deus é dono do ouro e da prata, ou seja, o nosso Pai, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, é dono do ouro e da prata. E também diz que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para que frutificasse, multiplicasse e dominasse sobre a terra. Olha só que poderoso isso. Deus criou o homem, além de criar a sua imagem e semelhança, Ele também criou o homem para que frutificasse, para que multiplicasse e que dominasse. Veja bem, isso é prosperidade. As pessoas nasceram para isso, porém elas buscam sem saber que elas já são. Sabe qual é a principal trava das pessoas em relação à prosperidade? Sabe por que as pessoas ainda não descobriram que elas são prósperas? Porque muitas pessoas ligam prosperidade a dinheiro. Muitas pessoas ligam prosperidade a bens, a recursos. E prosperidade não é isso. Prosperidade é você frutificar, é você multiplicar, é você dominar. Não é você ser rico. Você tem que entender uma coisa. O dinheiro ele nunca pode ser causa na sua vida e nem motivo, mas simplesmente uma mera consequência. A partir do momento que você entende o seu propósito em Deus, os recursos, o dinheiro, eles vão ser apenas uma consequência da tua vida de obediência. Só que muitas pessoas querem inverter a ordem. Elas correm e vão atrás apenas do dinheiro. É aí que nunca vai ser conquistado. Mas a partir do momento que entende o seu chamado em Deus, o seu propósito, uma consequência natural do processo é Deus abençoar essa pessoa com recursos. Entenda uma coisa, prosperidade não é dinheiro, mas prosperidade é uma plenitude de vida em Deus. Muitas pessoas são ricas, possuem muito dinheiro, muitos bens, um patrimônio gigante, porém não são prósperas. Porque eu te garanto que muitas pessoas que têm muito dinheiro podem ter uma das áreas das suas vidas deficiente. Por exemplo, eu canso de ver pessoas que são milionárias com as suas famílias destruídas. Isso não é prosperidade. Eu canso de ver pessoas que têm muitos bens e recursos sem uma vida espiritual plena. Isso não é prosperidade. Mas prosperidade é você ter a plenitude em todas as áreas. Prosperidade é você ter uma vida espiritual de intimidade com Deus, é você ter uma família abençoada, é você ter um trabalho, um emprego abençoado. Bens e recursos são apenas consequências dessa sua vida plena em Deus.
Então pega essa dica, querido. Prosperidade não tem nada a ver com bens e com dinheiro. Prosperidade é viver uma vida de plenitude em Deus. Isso é a verdadeira prosperidade, quando nós entendemos o nosso chamado em Deus, o nosso propósito, dar frutos, multiplicar, dominar. Isso foi para isso que Deus nos fez, para que nós multiplicássemos, frutificássemos e também dominássemos aqui nessa terra. Por isso eu quero te falar hoje, para você que está me assistindo, você é próspero. Se você acha que não é próspero, ou você tem corrido atrás da prosperidade, eu quero te contar uma novidade. Você é próspero sim. E hoje eu quero destravar isso na tua mente. Depois que você olhar esse vídeo, você vai começar a falar, eu sou próspero, eu vou multiplicar, eu vou frutificar, eu vou dominar. E aí você vai começar a entender a verdadeira prosperidade que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Juízes e fala sobre a vida de Gideão e a importância que Gideão deu para não viver uma vida de aparências. No livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisreíta. O Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Nessa época, Israel estava sendo dominado pelos midianitas. E a palavra diz que o povo de Israel, ele habitava em fendas das montanhas, para se esconder dos midianitas. Eles habitavam em cavernas. E aqui diz que Gideão, um grande homem de Deus, estava malhando trigo num lagar. Só que o interessante é que lagar não é lugar de malhar trigo. O lagar é um grande vaso, um grande recipiente onde os homens amassavam a uva para extrair o suco. E esse lagar, geralmente, ele ficava em locais de difícil acesso e escuros. O lugar certo de malhar o trigo chama-se eira. E a eira é um local aberto, onde tem que pegar corrente de vento, onde tem que bater a luz do sol e onde tem que ter o chão batido. Então, eles colocavam o trigo, a semente de trigo na peneira, jogavam para cima, o vento separava a casca do grão e o grão ficava limpo na peneira. E a casca ficava no chão. Esse era o local certo de malhar o trigo. Mas Gideão estava fazendo um sacrifício grande de malhar o trigo no lagar. Imagina só, Gideão pegar grão por grão e ter que separar a casca. Mas por que Gideão estava fazendo isso? A resposta óbvia é que Gideão queria esconder o trigo dos midianitas. Mas sabe que a intenção de Gideão ela vai muito além do que isso. Gideão ele não queria apenas esconder o trigo dos midianitas, mas ele não queria aparentar que ele tinha trigo. Porque pensa comigo, Gideão poderia muito bem pegar, malhar o trigo na eira, que é o local correto, e levar para o lagar. Porém, ele não optou em fazer isso, ele optou pelo sacrifício de não aparentar que ele tinha aquilo. E por Gideão ter feito isso, ele conseguiu salvar o trigo dos midianitas, mas porque Gideão não queria aparecer que tinha, não queria aparentar que tinha aquilo guardado. E como pessoas hoje têm caído porque querem aparentar tudo aquilo que têm, porque querem mostrar tudo aquilo que tem, a sua vida de riquezas, a sua vida de luxúria. E acabam caindo, e acabam muitas vezes tomando uma rasteira da vida, porque querem sustentar essa imagem perante o mundo. Gideão ele optou em conservar a sua imagem e não aparentar a riqueza que ele tinha, que era o trigo. E essa atitude de Gideão deixou esse trigo salvo. E nós devemos ser como Gideão. Não querer aparentar para as pessoas aquilo que temos. Não querer sair mostrando os bens que temos. Porque isso pode ser algo muito traiçoeiro para nos derrubar. E o que me impressiona é que além de pessoas que querem mostrar aquilo que têm, existem muitas pessoas, como eu falei antes, que querem mostrar aquilo que não têm, sustentar uma imagem que não são. Só que uma hora ou outra,
Tudo vai ser descoberto. Aos olhos de Deus nada fica oculto. Nada fica oculto. E nós devemos entender isso. Nós precisamos viver uma vida na essência divina, na essência de Deus, sem querer adquirir rótulos que o mundo exige que tenhamos. Às vezes, para você participar de um grupo de amizade, você tem que ter aquele rótulo. As pessoas daquele grupo exigem que você se rotule daquele jeito. De repente, que você tenha que beber uma cerveja, que você tenha que ter atitudes que não agradam a Deus. Mas é nesse momento que um cristão tem que se posicionar, que um cristão tem que entender que ele não pode vestir uma camisa do mundo, que ele não pode assumir um rótulo do mundo, mas ele tem que estar sempre com a sua vida com a referência que é Jesus Cristo. Independente do local que você for, que eu for, o que tem que refletir em nossas vidas é a essência da vida de Jesus. Nós devemos refletir o caráter de Jesus e ter o rótulo de Jesus Cristo em nossas vidas, e não os rótulos que o mundo quer dar. E essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença de um cristão que vive uma vida genuína e de um cristão que nós chamamos até mesmo de crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. Não pode ser assim, querido. Nós temos que viver uma vida na essência. Então não assuma rótulos que o mundo quer colocar em você. Não assuma uma imagem que o mundo quer colocar em você. Assuma sim o plano que Deus tem para você. Assuma a imagem que Deus tem para você. Não esqueça, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha o tamanho do amor de Deus. Fez você a sua imagem e a sua semelhança e ainda te fez próspero. Então assuma a sua identidade em Deus. Assuma isso. Não deixe que o mundo desvirtue o plano que Deus tem para a tua vida. Não esqueça, Deus tem um plano individual, autêntico e original para a tua vida. Não desperdice o plano de Deus. Não queira assumir rótulos do mundo. E continuando a história, quando o anjo aparece para Gideão, para fazer o chamado a Gideão, Gideão tinha um grande chamado, tinha um grande propósito, mas porque Gideão resolveu assumir a identidade que Deus tinha preparado para ele. Mas olha o que Gideão fala antes de assumir esse chamado e esse propósito. Em Juízes capítulo 6, versículo 5 diz assim: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Veja bem o que Gideão falou. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Como que o Senhor me escolheu para livrar o povo de Israel? Gideão, nesse momento, ele olhou para o seu passado. Mas eu quero te falar uma coisa hoje. Quando Deus te escolhe, quando Deus te chama para implantar em você o plano que Ele tem preparado, Ele não dá bola para o que aconteceu com você no passado. Para Deus não importa se você é da família mais pobre como Gideão era, se você é o menor da sua casa como Gideão era. A partir do momento que Deus te escolhe, Ele olha desse momento até você cumprir a missão que Ele te designou. Gideão até tentou argumentar falando isso, mas ele entendeu depois a identidade que ele deveria assumir. Gideão, ele entendeu que o que Deus tinha preparado para ele era poderoso, era grande. Ele entendeu o plano, a identidade que Deus tinha para a vida dele. Então ele assumiu a sua missão e a cumpriu com êxito. Mas por quê? Porque Gideão não deu bola para o seu passado, não deu bola para aquilo que tinha acontecido com ele, não deu bola para o seu histórico. Não, Gideão, ele focou em Deus, na missão que Deus tinha preparado para ele. Esse foi o foco de Gideão. Entenda uma coisa, Deus, ele é expert em pegar pessoas, filhos improváveis,
e torná-los vencedores. Em pegar pessoas que pensam que não conseguem vencer, que não conseguem prosseguir e tornar essas pessoas em vitoriosos. Deus é expert em fazer isso. Você quer mais exemplos? Davi. Davi era um jovem pequeno que apenas apacentava as ovelhas de seu pai, mas que depois de um tempo, depois de derrotar Golias, depois de assumir a identidade de rei que Deus tinha para a vida dele, se tornou o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Abraão já era de idade avançada e Sara não podia ter filhos, mas Deus deu um filho para eles. Você percebe como que Deus pega muitas vezes aquilo que não é óbvio e coloca no topo? Se você hoje está pensando que você não consegue, que você não pode, hoje eu te digo, você pode e você consegue sim. Deus tem o poder de te pegar da situação que você está e te colocar como vencedor, como vitorioso, como conquistador. Você empresário que está pensando que a sua empresa vai falir, vai quebrar, que a sua empresa vai à bancarrota, entrega tudo nas mãos de Deus. Assuma o papel que Deus tem para você, que Ele vai pegar a sua empresa de onde está e vai fazer ela crescer. Você que acha que não pode falar em público, que é muito tímido ou que é muito tímida, Deus uma hora vai te chamar. Deus uma hora vai te chamar. Mas não pense que você não pode, que você consegue, porque você pode e você consegue sim. Deus nos capacita, mas Ele só nos capacita quando nós resolvemos assumir a identidade que Deus tem para as nossas vidas. Você entendeu onde está a grande chave desse vídeo? Assumir a identidade. Assuma a identidade que Deus tem para você. Você é filho, você é filha de Deus. Você tem que ser um multiplicador, uma multiplicadora, um frutificador, uma frutificadora, um dominador, uma dominadora. Você é filho, você é filha de Deus. Assuma essa identidade. Não queira criar rótulos em você. Não deixe que o mundo também crie rótulos para você. Assuma a identidade que Deus tem reservada para você. E outra coisa, você pode, você consegue sim, porque Deus vai te capacitar. Assim como Deus capacitou Gideão, mesmo sendo um homem da família mais pobre e o menor da sua família, Deus capacitou ele e ele livrou o povo de Israel. E eu vou te contar o segredo. Sabe como que Gideão finalizou a sua carreira? Próspero, com muitas riquezas. Mas porque Gideão não focou no dinheiro, mas porque Gideão não focou nas riquezas, mas Gideão focou naquilo que Deus tinha preparado para ele. A consequência até foram as riquezas, mas porque Gideão entendeu aquilo que Deus tinha para ele. Portanto, entregue a sua vida ao plano de Deus. Entregue a sua caminhada, a sua jornada, aquilo que Deus tem reservado para você. E eu tenho certeza que Deus vai derramar prosperidade, bênçãos, plenitude e paz sobre a tua vida. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. Não esquece, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com as tuas amigas. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.